Informativo Notícias continua com Márcio Souza e Diogo Botti, o Papo de Boleiro. Olá, Rita de Cássia, nós damos sequência ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro. Celso Rotti vence o tricolor e derruba Anderson Moreira. No lado colorado, o Inter vence o Bahia e está no G4. Semana de decisão na Justiça Desportiva para a LAF. Agora, no Papo de Boleiro. E a LAF começa a semana no aguardo de uma decisão da Justiça Desportiva sobre o que vai acontecer com a Série Ouro, Diogo Botti. Esperar, né, Márcio? Eu acho que finalmente, tomara que a Justiça se posicione essa semana aí e tome uma medida, por esse campeonato já está virando uma vergonha, assim, né? Os clubes estão aí treinando, não tem a renda, a gente sabe que ao contrário do futebol, onde entra muito dinheiro com venda de camisetas e marketing e tudo mais, o futsal é diferente, os clubes dependem muito da renda de ginásios e tal, venda de produtos oficiais durante os jogos, o que não está acontecendo para os clubes aí do interior. A LAF se encaixa nesse quesito. Então a gente espera que a Justiça determine logo o que vai acontecer do campeonato, se para, se volta, o que vai acontecer, para que os clubes consigam jogar, ter seu torcedor de volta e o campeonato tenha continuidade. O pior é que estava num ritmo intenso e o Rio Grande do Sul tem um dos melhores, se não o melhor futsal do país. E aí dá essa parada, vê esse papel. Na verdade, o ritmo estava muito bom, o torcedor estava pegando gosto pelo campeonato, né? A gente vê aqui em Lajeado, que a gente acompanha de perto, às vezes é difícil levar o torcedor para o ginásio, dessa vez estava acontecendo, o torcedor estava comparecendo. O jogo que não teve contra a própria SAF, que a SAF não compareceu, tinha 1.200 pessoas no ginásio, então é um público muito bom, né? A gente sabe que vai ser difícil agora recuperar que o pessoal consiga voltar para os ginásios, mas que o campeonato prossiga aí da melhor forma possível e que se dê cuida uma vez, perde ponto, não perde ponto, precisa de uma definição o quanto antes. Quem estava na corda bamba, entrou o fim de semana na corda bamba e saiu dando risada, é um tal de Celso Rotti. O Anderson Moreira tinha tudo para ter uma vitória em casa, ganhar aí do time do Curitiba, que está mal das pernas, uma barbaridade, e não deu certo. Mais uma vez o Grêmio caiu nos próprios erros, né, Márcio? A gente viu aí no primeiro tempo onde o Curitiba foi totalmente superior ao time do Grêmio, né? Botou 2 bolas na trave, podia ter feito muitos gols aí, parou no Marcelo Groi, e no segundo tempo saiu perdendo o time do Grêmio, o Curitiba saiu na frente, conseguiu a virada com 2 gols do Barcos, encantou o Barcos, teve a oportunidade de um terceiro gol com o próprio Barcos, chutou em cima do goleiro, isso já era quase 30 minutos, e aí tomou a virada, aí no 2 vacilos da defesa, o Alex mais uma vez com seus 35 anos, mais uma vez decidiu o jogo, isso já era 48 do segundo tempo, e o Grêmio saiu do campo derrotado, e a direção tomou uma atitude na sequência e mandou o técnico Anderson Moreira embora. Teve 2 nomes... 2 nomes ficaram marcados nesse jogo, né, dentro do campo, né. De um lado, o Barcos, que voltou, como tu falaste, desencantou, voltou a fazer gol, né, que era o que todos os gremistas já esperavam. E do outro lado é... O Zelov. O Zelov que vive uma situação parecida com o Barcos. O Zelov não é de fazer gol, né? Ele é centroavante, mas não é de fazer gol. Inclusive que ele fez os seus 2 primeiros gols ontem. Né? Então, o Zelov tem também uma birra com a torcida do Curitiba, e até que tem o Keirson no banco, o Keirson é um antigo ídolo da torcida do Curitiba, né? E o Celso Rotti aposta muito no Zelov, e já mostrou qualidade na época que atuava no Santos ainda, chegou até a seleção brasileira, mas desencantou também, fez 2 gols e ajudou o Curitiba nessa vitória importante até para fugir no zona de rebaixamento. Uma vitória que aconteceu aqui na Arena ontem, a Targinha, né? Com a Arena, bom público também. E falando em público, Diogo Botti, misturando já os assuntos, mas também, enfim, falando no que se gasta com o futebol, nós anotei para falar no outro dia, a gente acabou não falando. Corintiano é o cara que mais gasta em estádio de futebol, com ingressos e tal. R$73 a média. É o cara que mais recebe incentivo para fazer isso, Márcio. É o clube onde a mídia está mais em cima, é o clube que tem mais propaganda, é o clube que tem os maiores patrocinadores, e é o clube que melhor trabalha com marketing, né? Tirando o marketing interno que do Inter, que a gente sabe que é disparado um dos melhores do Brasil há muito tempo já, a questão do Corinthians e da fidelização do seu torcedor, que hoje é uma das maiores torcidas do país, atrás somente a do Flamengo, né, faz com que o torcedor gaste dinheiro com o Corinthians. Ele gasta na touca, ele gasta na manta, ele gasta na camisa, a cada jogador que chega ele gasta na camisa do jogador. Então existe um esquema de fidelização que o Corinthians fez isso, tanto que tem uma torcida chamada Fiel. Né? Então que gaste muito com o futebol, e o Corinthians
corintiano sem dúvida vai fazer isso, porque o corintiano está em São Paulo, ele está lá no Amazonas também gastando com futebol. O segundo lugar é o Internacional com 53. Primeiro, Corinthians 73, depois segundo Internacional com 53. A gente tem uma noção de como é que funciona, né? O Inter, de longe, hoje não tem a torcida do Corinthians. Hoje eu acho que a Inter torcida hoje é ali pelo 8º, 9º, 7º lugar no país e tem um nível elevado de custos a mais do que vários outros times aí que tem, teoricamente tem mais torcedores, como os mineiros, né? Como o Cruzeiro, como o Atlético, né? Então acho que a dupla Grenal, nesse sentido, o Inter, né, vai muito bem nesse quesito. Esse trabalho de marketing é muito bem feito pelo clube há vários anos. No Grêmio está por aí, lá por 7º, 8º, que são R$33. Entre eles tem vários. Bom, falaste no Internacional, o Internacional venceu o Bahia na Arena Fonte Nova, lá onde tem goleadas de todos os jeitos na Copa do Mundo. Exatamente. Agora 1-0, choradinho, gol de um franguinho ao natural. Golzinho, joguinho michuruca, mano. Meu Deus, teve uma hora do jogo que era impossível acertar 2 passes, assim, sabe? O Inter realmente deixou muito a desejar, achou aquele gol com o Wellington Silva ali, numa falha grotesca do Marcelo Lomba, né, que acabou botando a bola pra dentro. Frangaço final de semana, mas o Inter foi bem abaixo do que a gente esperava, bem abaixo do jogo contra o próprio Flamengo, uma semana anterior, né? Não conseguiu criar, o D'Alessandro mal, acabou saindo retirado no primeiro tempo, em função de um problema muscular, né? Passa por avaliação, mas foi um jogo bem deprimente, assim, um jogo bem complicado, não houve aprofundamento, os jogadores não conseguiram, o Rafael Moura tocou um pouco na bola, e mais uma vez o Inter se dependeu muito do D'Alessandro, não teve parceria, como o Arangues costumava ser, né? O Alex tomou essa responsabilidade, mas mesmo assim não conseguiu levar o Inter à frente, e o gol, um chute de fora da área despretensioso do lateral direito, o Inter acabou saindo de campo com a vitória. Bom, essa vitória deixou o Internacional muito bem na zona de classificação, mas muito, muito bem mesmo quem está é o Cruzeiro. Voando. Tomou né? 5 no Figueirense. Ao natural, né? Ao natural, ritmo de treinamento, o Cruzeiro aí manteve a base do seu plantel campeão do ano passado e trouxe peças muito importantes, que acrescentaram muito. Então, o Cruzeiro hoje é um time, realmente é o time a ser batido, tá? Tudo bem que a gente está ainda na 12ª rodada, mas dá para se dizer assim, aqui, o campeonato vai ser isso aí. A gente correndo atrás do Cruzeiro, né? Os gaúchos, os paulistas, os cariocas, correndo atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro é o time a ser batido, ainda que o campeonato esteja no seu início, mas pelo que já demonstrou em campo, se encaminha para o bicampeonato. O Azulão lá de Minas Gerais. Voando muito, jogando muito a bola. O Abel Braga vai ter algum problema, Diogo Bote, para o próximo jogo, não? O Inter que volta a campo agora quarta-feira contra o Ceará, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Jogo da Copa do Brasil, outro campeonato. Ceará que é o líder da Série B, né? Deve ter a questão de mudança do time do Abel. O Arangue segue fora, problema de lesão. Hoje de manhã o Jorge Henrique voltou a treinar, pode ser uma possibilidade, mas quem voltou a treinar também foi o D'Alessandro com uma proteção na coxa. Jogador que deixou o jogo lá na Bahia no intervalo, não voltou para o segundo tempo, problema muscular na coxa, voltou a treinar, mas de leve, né? Pode ser um acréscimo aí para quarta-feira, mas eu acho que vai depender muito do treinamento de amanhã, que o Abel deve indicar o substituto ou se confirmar o D'Alessandro em campo. Demais, o restante é o Otávio, o Valdívio continua no departamento médico, né? Já de mais tempo, mas no restante o time deve ser o mesmo. Não deve contar com os 2 Wellingtons, né? Para serem os charás. O Wellington Silva, que já atuou pelo Fluminense pela mesma competição, está fora, assim como o Wellington Volante também está fora. O Igor deve ser o substituto no meio, assim como o Gilberto ou o Cláudio Vinck na lateral. Poderia trocar o nome de um desses, né? 2 Wellington. Verdade. Além do jogo do Internacional, foi 1-0 lá na Fonte Nova e Grêmio 3-2 para o Curitiba aqui na Arena. Quais os outros resultados do fim de semana? A gente teve Criciúma 1, Vitória 3, o Santos fez 3-0 na Chapecoense, o Cruzeiro enfiou 5 no Figueirense, o Inter ganhou do Bahia por 1-0, o Goiás fez 2-1 no São Paulo na estreia do Kaká, o Kaká deixou dele, com o Kaká. O Fluminense fez 3-0 fora de casa contra o Atlético Paranaense, o Corinthians levou o Clássico Paulista por 2-0 contra o Palmeiras, o Sport fez 2-1 no Atlético Mineiro, o Flamengo 1-0 no Botafogo, o Botafogo entrou com faixas de pedindo salário e tudo mais, tá, fechar as portas aí, acabou perdendo o Clássico Carioca, gol do Alexandre. E o Grêmio perdeu em casa pro Curitiba por 3-2. Com esses resultados, qual é a classificação, Diogo?
Cruzeiro, como a gente tinha falado, segue líder, 28 pontos, seguido do Fluminense, do Corinthians e do Inter, todos com 22. O Inter pede nos critérios, número de vitórias para os restantes. O Sport Recife aparece em quinto com 21, seguido do Santos com 20, do Goiás com 20. O São Paulo aparece na oitava posição com 19, mesma pontuação do Atlético Paranaense e do Grêmio, todos com 19. O Grêmio é o 10º. Na 11ª posição, Atlético Mineiro com 15, na 12ª o Criciúma com 14, seguido do Palmeiras com 13, na 14ª posição o Botafogo com 11, seguido da Chapecoense também com 11 e do Vitória com 11. A zona de rebaixamento começa na 17ª posição com o Coritiba com 10, Flamengo com 10, Bahia com 9 e o Figueirense com 7. Beleza. E na Série B também tivemos jogos? Tivemos jogos no sábado. A rodada começou na terça-feira passada ainda, com a vitória do Icasa sobre a Portuguesa por 2-0. Nos jogos do sábado a gente teve Atlético Goianiense 2-0 no Náutico, a Ponte Preta empatou em 0-0 com o Vasco, o Santa Cruz perdeu em casa para o Ceará por 3-2, o Joinville também perdeu em casa para o Avaí por 1-0, o Paraná fez 1-0 também no ABC de Natal, o Sampaio Corrêa fez 2-0 no Vila Nova de Goiás. Vila Nova, saco de pancada. Saco de pancada na Série B, isso mesmo. Classificação da Série B, a gente tem o Ceará, segue líder com 27 pontos, seguido do América Mineiro com 23, o Joinville com 23 e o Avaí com 23. Esse é o G4 da Série B. Caindo para a terceira divisão, o Paraná com 13, a Portuguesa com 11, o Bragantino com 10 e o Vila Nova do Márcio Souza com 5. O Luverdense está em sexto com 21. Já perdeu essa rodada. Próximo a gente recupera. Tá bom. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde com a Rita de Cássia no Informativo Notícias, a gente na sequência do Papo de Boleiro. Vamos ver, quem sabe amanhã a gente volta com o novo técnico do Grêmio, né? Qual é a tua aposta? Sabella, esse técnico da Argentina. Pensa bonito esse homem, né? Se viesse Celso Roth é falta de criatividade, né? Não, essa é a paciência. Tchau, Martinho. Até logo.